O que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, quis dizer com mais negócios com o Grupo City? E em relação ao Palmeiras, por que o Verdão tem precisado pegar adiantamentos do ano de 2023 para salvar as contas de 2022? No vídeo de hoje do canal do Nicola respondo a essas duas perguntas. Falo também sobre o Corinthians e a possibilidade do meio atacante Biro, uma das jovens revelações do clube, ser negociada. Tem informação importante sobre uma barca no Flamengo, atualizações do mercado. Você sabia que o Luan pode receber sim salário do Santos ainda nessa temporada? Tudo isso muito... vou falar do Rafinha Alcântara no Bahia. Tem uma série de informações bem legais nesse sábado para você ficar bem informado. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes. E a missão aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E o sábado tem muito, mas muito jogo legal. Você tá ligado que voltaram os campeonatos europeus, né? Além desses campeonatos, você ainda tem o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E hoje, a vitória do Botafogo contra o Ceará está pagando R$ 2,34. Se o Red Bull Bragantino venceu o Atlético Goianiense em Goiânia, você embolsa R$ 2,65. Agora, se o Timão vencer o Avaí em Santa Catarina, a cotação é de R$ 2,44. Para completar, quero falar sobre São Paulo e Flamengo, que se enfrentam no Morumbi. Empate a R$ 3,25. Não dá para perder essa, concorda? Para apostar na Aposta Ganha, super simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo ou já aponta seu telefone celular para o QR Code que está na tela. Boa sorte e arrebenta por lá. Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que fez nessa sexta-feira o depósito referente ao mês passado. Salários absolutamente em dia foram pagos no 5º dia útil do mês de agosto. Já o Santos pode ter de pagar salários do Luan. Mas Nicola, você falou que ele ia de graça, verdade. Inicialmente, o Santos não paga absolutamente nada dos vencimentos do Luan. Mas existe no contrato de empréstimo uma cláusula que prevê o Santos pagando cerca de 20% dos salários desde que o Luan alcance uma meta de jogos. Essa meta é entre 8 e 10 jogos, se o Luan conseguir alcançar. A partir daí o Santos passa a pagar 20% dos salários, 160 mil por mês. Vale lembrar que o Luan custa 800 mil mensais. Bora falar sobre o Vasco. Você tá ligado que nesse domingo ocorre a votação dos sócios para decidirem se vale a pena ou não para o Vasco repassar 70% das ações para 777. E quem tem trabalhado muito nos últimos dias é o departamento jurídico do Vasco para derrubar uma série de liminares pedidas por pessoas que são contrárias à votação. Já foram até esse momento 15 ações e 8 recursos diferentes somente nos últimos dias. Para completar o giro de notícias, contar que Endrick fez gol e foi bem no treino entre os titulares, ou melhor, no time profissional nessa sexta-feira. Recentemente, o Abel, perguntado sobre a possibilidade de o Endrick atuar no time de cima, disse que isso dependeria de boas atuações do Endrick em treinos. Ontem, inclusive, circularam fotos do Endrick passando pelo Luan, zagueiro, que já foi titular e marcando um bonito gol. Para fechar de vez o giro de notícias, contar que o Botafogo contratou Iago André, atacante de só 20 anos de idade, que já foi tratado como uma promessa do Atlético Paranaense. Ele acabou não conseguindo vingar. O Iago André fica em definitivo até 2024, podendo ter esse contrato prorrogado a 2025. O Botafogo ganha um pequeno percentual dos direitos econômicos, sem gastar nada nessa parceria com o Atlético Paranaense, e há a previsão de aquisição de outros percentuais. A cada 15%, o Botafogo teria de pagar mais R$1 milhão. E a saideira? Contar que, se você em algum momento viu que o Santos contrataria 5 reforços, saiba que essa meta foi reduzida. O Peixe hoje trabalha com 3 reforços. Vale lembrar que Natan e Luan já foram contratados. Somente mais um jogador deve ser adquirido até 15 de agosto, quando se encerra a janela de transferências. Tudo por causa da questão financeira. O Santos não tem grana para fazer mais investimentos. Quero falar sobre o Flamengo e a possibilidade de uma barca nos próximos dias. O Flamengo foi quem mais contratou. Com a confirmação do Oscar, que deve acontecer nas próximas horas, já serão 5 reforços. E ainda existem tratativas para que o Wallace também seja contratado. Seriam 6 reforços somente nessa janela. Em contrapartida, o Flamengo vai precisar abrir mão de alguns atletas. E o mercado tem se agitado em relação a jogadores do Fla. Um jogador que o Fla quer muito negociar é o Vitinho, que ganha R$1 milhão por mês, contrato até dezembro, e já se sabe que ele não vai ter esse vínculo prorrogado. Panathinaikos da Grécia, o principal interessado, ainda não há um acordo definitivo.
O Flamengo topa liberá-lo sem custos, desde que fique com um percentual de uma venda futura, tudo para poder aliviar o caixa, esse R$1 milhão por mês, e ainda, quem sabe, se o Vitinho arrebentar por lá, ter um valor numa venda futura. Nessa sexta-feira, o goleiro Hugo Moura recebeu uma proposta do Estoril Praia, time de Portugal. Proposta de empréstimo por uma temporada. O Flamengo já disse não para essa oferta, até porque só topa vender o Hugo hoje em definitivo. Qualquer negociação por empréstimo está descartada. Vale lembrar que outro atleta que vai participar dessa barca é o Diego Alves, jogador que tem tido uma série de lesões ao longo da temporada, contrato até dezembro. Se pintar proposta em definitivo pelo Diego Alves, o Flamengo abre mão do atleta, sem exigir qualquer compensação financeira e também sem exigir percentual de venda futura. Com o Diego Alves, a relação é bem transparente. Se você quiser sair, basta arranjar um clube, a gente rescinde o contrato na hora. Diego, que ganha na casa dos R$500 mil por mês. Outro que pode entrar nessa barca rubro-negra é Léo Pereira. Aí não por vontade do Flamengo, mas sim por vontade do mercado. O Krasnodar da Rússia fez uma proposta nos últimos dias, €4,5 milhões. Proposta considerada baixa, o Flamengo gastou mais para tirá-lo do Atlético Paranaense. O Léo, que virou titular, deve receber uma nova oferta do Krasnodar. E se os russos superarem os €7,5 milhões, pode haver negócio. O Fla é dono de 85% dos direitos econômicos e o Krasnodar está disposto a comprar 70%. E você? Quem você não gostaria de ver mais no Flamengo? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Rafinha Alcântara e um boato que tem agitado a cidade de Salvador e o estado inteiro da Bahia. Muita gente afirmando que com a ajuda do Grupo City, o Bahia vai contratar Rafinha Alcântara. Rafinha, que pertence ao PSG, tem mais um ano de contrato por lá e ganha R$2,5 milhões por mês. Assim que eu tive acesso a essa notícia, estranhei. Como é que o Bahia, que gasta R$4 milhões por mês com a sua folha salarial, desembolsaria R$2,5 milhões somente com o Rafinha Alcântara? Aí os torcedores do Bahia lembraram que essa grana viria da ajuda do Grupo City. O que eu fiz? Entrei em contato com o presidente do Bahia, o Guilherme Belintani. Perguntei: Belintani, existe alguma possibilidade de o Bahia, com a ajuda do Grupo City, contratar o Rafinha Alcântara? A resposta foi, abre aspas, fake total, pura invenção, fecha aspas. De fato, não faz muito sentido você trazer o Rafinha agora, até porque a janela de transferências no Brasil, você sabe, termina no dia 15 de agosto e a SAF do Bahia com o Grupo City não vai ser concluída antes de 30 dias. Então o Grupo City precisaria contratar o atleta antes mesmo de ter a certeza de que vai haver o acordo. E tem mais. Se você trouxer para um ambiente em que a média salarial é de 30, 40, 50, 60 mil reais por mês, essa é a média dos atletas, e você traz alguém para ganhar R$2,5 milhões, se arrebenta com o vestiário. Teve torcedor do Bahia, durante o programa do Nicolás dessa sexta-feira, afirmando que não, que o presidente Belintani está só despistando e que o Bahia vai sim contratar o Rafinha Alcântara. Eles até lembram do exemplo do Marcinho, que o presidente negou e depois foi contratado. Não vejo possibilidades, mas quero saber a sua opinião. Você gostaria do Rafinha Alcântara a R$2,5 milhões por mês no seu clube do coração? E eu tô abrindo mão dessa. Por falar em clube do coração, quero falar da minha Portuguesa. Nessa sexta-feira, o presidente da Lusa, Antônio Carlos Castanheira, participou do programa do Nicola ao vivo e respondeu sobre a SAF. Portuguesa vai virar uma sociedade anônima do futebol. A tendência é que o acordo seja amarrado e concluído somente em 2023, e aí há uma estratégia por trás disso. Na temporada de 22, a Portuguesa não está na primeira divisão. Em 23, ela volta à elite do futebol paulista. E espera-se também que tenha calendário nacional com um eventual título da Copa Paulista. Nesse ano, a Portuguesa jogaria a Série D do Brasileiro. Tudo isso torna o clube mais valioso. Nas tratativas com investidores, a Portuguesa quer mais do que um investidor. Ela gostaria de um pool de investidores tomando conta do clube. O presidente também falou sobre uma série de outras coisas, admitiu que há necessidade de contratação de reforços, especialmente para a zaga, mesmo com a Portuguesa líder do seu grupo na Copa Paulista. Mas o que mais me chamou a atenção nessa entrevista foram 2 pontos. Ele contou que a Lusa hoje tem menos de 1.000 sócios torcedores, pequeno contingente para a necessidade da Lusa, e o pior vem agora. A Portuguesa já chegou a ter 90 mil sócios. E quando eu falo em sócio, eu não estou falando em sócio torcedor, estou falando em sócio patrimonial, sócio do clube. Hoje, segundo o presidente Antônio Carlos Castanheira, são só 232 sócios. A Lusa prepara uma série de mudanças e melhorias no parque social para poder atrair mais gente para o Canindé novamente. Quero falar agora sobre Marcos Leonardo e essa história de que o atacante pode trocar o Santos pelo Liverpool.
Especulação que surgiu ao longo da semana e dá conta de que o Liverpool estaria disposto a gastar até 250 milhões de reais para levar a joia da Vila Belmiro. É óbvio que se essa proposta chegar, o presidente Andrés Rueda assina na hora e entrega o jogador, se precisar até leva até Liverpool. Uma proposta estratosférica, poucas vezes vista no futebol brasileiro. Mas não queria frustrar os torcedores santistas, não existe absolutamente nada nesse sentido. Antes de gravar o vídeo, conversei com o dirigente do Peixe e ele assegurou que nem sondagem, nem proposta, nem contato, nem nada, ninguém do Liverpool falou com dirigentes do Santos sobre o Marcos Leonardo, cujo contrato foi renovado no início do ano, contrato estendido até 2026, multa rescisória que pode chegar até 60 milhões de euros. Atleta revelado na Vila, só 19 anos de idade, comparado muitas vezes com Kun Agüero, já tem mais de 100 partidas como profissional, na atual temporada é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, 16 gols marcados em 40 jogos. Que o Marcos Leonardo não vai durar muito no futebol brasileiro, isso parece ser óbvio, mas ainda não há nada no interesse ou num eventual interesse do Liverpool na contratação do atacante. Bora explicar agora a crise financeira do Palmeiras, difícil entender, né? Como um clube que nem tem contratado tantos jogadores, bem menos do que os seus concorrentes, como um clube que tem há bastante tempo um padrão financeiro, uma saúde financeira bastante bacana, tem sofrido com antecipações de receitas. Primeira notícia que a gente soube foi de que em maio o Palmeiras se viu obrigado a antecipar 68 milhões de reais de receitas que receberia ao longo do ano. Essa ação emergencial serviu para que o Palmeiras não atrasasse salários e conseguisse cumprir os compromissos do mês de maio. Veio o mês de junho e mais 30 milhões de reais antecipados. Essa grana antecipada de 2023. E aí mostra que a coisa definitivamente não anda bacana. O Palmeiras pegou esses 30 milhões de reais da grana que receberia da Crefisa na próxima temporada para alívio dos palmeirenses, essa grana sem pagamento de juros. 30 milhões foram tirados de 2023 e antecipados para pagamentos em junho de 2022. Fui checar essa história, fui entender o que aconteceu, por que o Palmeiras precisou de mais 30 milhões de reais. E a resposta foi de que a maior parte desse valor foi para a compra de Flaco Lopes, aquisição que custou somente no mês de junho 25 milhões de reais. Outros 5 milhões foram utilizados em outros pagamentos. Tá bom, então por que o Palmeiras está precisando de tantas antecipações? São alguns motivos. O primeiro deles, a folha salarial do Palmeiras ficou cara, ficou alta. Várias renovações de contrato, entre elas a do Abel Ferreira, que é a figura mais bem paga da história do futebol brasileiro, ganha na casa dos 2 milhões e 700 mil reais por mês. Além do aumento da folha, eliminação precoce na Copa do Brasil também gerou um descompasso. O Palmeiras imaginava chegar um pouquinho mais longe e desperdiçou a chance, por exemplo, de faturar cerca de 10 milhões de reais somente por não estar nas quartas de final. Uma série de outros pequenos compromissos. E aí, no mês de julho, de acordo com o Palmeiras, a coisa volta a se equilibrar um pouco mais. Por quê? Por causa das vendas. O Palmeiras negociou o Veron com o Porto e faturou 8 milhões de euros ou 42 milhões de reais. O Palmeiras também viu o Gabriel Jesus trocar o City pelo Arsenal, negócio que vai render ao Verdão 20 milhões de reais. Em relação ao Borja, pertenceu ao Atlético Nacional da Colômbia, foi negociado com o River Plate, deve render cerca de 15 milhões e meio de reais. Com essas três negociações, o caixa começa a ficar um pouco mais em ordem, mas o Verdão segue com dificuldades financeiras, especialmente com a gestão do seu fluxo de caixa, até por isso a Leila tem sido mais econômica, mais módica nas contratações. E aí, o que você pensa a respeito das coisas do Palmeiras? Dá para entender essa crise financeira? Use o espaço para comentários, também estou curioso para saber o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre negociações do São Paulo com o Grupo City. Nessa sexta-feira houve a apresentação de Nahuel Bustos, atacante que pertence ao Grupo City, emprestado por um ano. Contei para vocês um pouquinho mais tarde que o Nahuel Ferrarese, outro atleta do Grupo City, também está confirmado, vai jogar no São Paulo. Na entrevista coletiva, o Júlio Casares chegou a falar que existiriam ou poderiam existir mais negócios. Foi o suficiente para que muita gente começasse a especular que o São Paulo será comprado pelo Grupo City. Haveria um rompimento com o Bahia e o São Paulo seria o parceiro do Grupo City. Absolutamente nada a ver. Não existe essa possibilidade. O Grupo City vai adquirir o Bahia e o São Paulo não pensa em se tornar uma sociedade anônima do futebol tão cedo. Também já haviam especulado que o Grupo City estaria comprando a prioridade, a preferência de compra de todos os atletas das categorias de base. Isso também não vai acontecer, isso está completamente descartado. O que o São Paulo, quando o Júlio Casares diz que podem pintar outros negócios, assegura, ou afirma, ou deixa no ar, é que o tricolor está atento a alternativas e atletas que fazem parte do Grupo City, mas não têm sido aproveitados. O Grupo City tem 11 times espalhados pelo mundo.
e faz uma gestão muito forte na aquisição de atletas por todo o continente, por todos os continentes. E alguns desses atletas não conseguem se encaixar nos principais times do grupo, entre eles o Manchester City. E é nesse contexto que, por causa da boa relação do Júlio Casares com o Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City, o São Paulo pode imaginar prospectar outros reforços. O que eu ouvi de duas pessoas do São Paulo e queria dividir com vocês é o seguinte: o Grupo City tem um mecanismo de avaliação de atletas muito importante. Quando um jogador é contratado pelo Grupo City, ele é acompanhado por bastante tempo, passa por uma série de pequenas entrevistas, enfim. Quando alguém é escolhido, esse alguém é escolhido por ter uma série de méritos. E o São Paulo quer se beneficiar dessas escolhas de atletas que não conseguiram vingar na Europa para se reforçar. Nicola, então pode chegar mais alguém nessa janela de transferências? Não é a tendência. O São Paulo entende que com o Felipe Alves, com o Ferrarese, com o Galopo, com o Marcos Guilherme, com o Nahuel Bustos, o ciclo de contratações está encerrado, a menos que surja mais alguma oportunidade no Grupo City de algum atleta que não vem sendo aproveitado. Torcedor são paulino, acho melhor você se entender por satisfeito com os reforços, pelo menos para agora. O Tricolor não pensa em contratar mais jogadores, mas a parceria com o Grupo City pode render futuramente outras negociações. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a chance de o meio atacante Biro, só 18 anos de idade, ser negociado no futuro não tão distante. A informação é da Gazeta Esportiva. Ela afirma que um time do exterior, da Europa, tem interesse na contratação do Biro. Não se falou em clube e nem se falou em país. Os dirigentes do Corinthians também foram procurados e preferiram não se manifestar sobre a situação, mas queria contar um pouquinho sobre o Biro. Atleta das categorias de base, já foi aproveitado em alguns jogos no time principal, sua última partida no confronto contra o Fluminense, que não deixou boas recordações para o torcedor alvinegro, derrota por 4-0. Biro tem feito grande temporada no Sub-20, atuando como meio atacante, já tem 5 gols em 15 jogos, participação em vários outros gols com assistências ou na construção das jogadas. Jogador rápido, de velocidade, mas muito inteligente, que bate bem na bola. É alguém que está sendo lapidado pelo Vitor Pereira para ganhar um pouco mais de oportunidades e sequência no time principal. Antes, só precisa ganhar um pouco mais de condição muscular. O Vitor Pereira quer utilizá-lo a partir de 2023 e a grande dúvida é se o Corinthians vai ter a capacidade financeira de mantê-lo no clube até lá ou se vai precisar fazer negócio antes. Aí você vai falar, mas o Corinthians já não bateu a meta de vendas para a temporada? Na teoria sim, na prática não. O Corinthians fez uma série de aquisições com atletas para pagamento de luvas e salários altos e por isso tem um descompasso financeiro. A venda de jogadores ainda é uma questão prioritária. Se não for o Biro, pode ser o Robert Renan. Se não for o Robert Renan, pode ser o Raul Gustavo. Mas o Timão ainda precisa de mais uma grande venda nessa temporada. Deve sobrar para algum dos jovens atletas. Você gosta do Biro? Usa o espaço para comentários para dizer o que pensa sobre ele. A gente volta mais tarde assim que pintar a notícia. Abraço, bom sábado!